Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Eu recebi esse livro da editora Aleph, ele é um lançamento, é uma obra de ficção científica e ele nasceu como um desafio, porque na realidade o editor do Isaac Asimov, alguma coisa Campbell, ele achava que a ficção científica era um gênero relativamente limitado e o Asimov quis mostrar para ele que não, que você pode fazer muita coisa dentro desse gênero, espécie de subgêneros. Então ele fez esse livro, que na realidade é uma espécie de mistério, de livro policial que envolve robôs e um mundo todo diferente, enfim, um mundo de ficção científica. E daí que nasceu esse livro. Esse livro tem duas continuações. A editora Aleph tá para traduzir o segundo já ano que vem. Chama The Naked Sun. E o terceiro se chama The Robots of Dawn. E depois ainda Robots of Empire. Não são 3, gente, são 4, desculpa. E esse não é o primeiro livro do Isaac Asimov, ele já tinha outras obras antes, mas é a primeira no mundo dos robôs, digamos assim. Bom, a primeira coisa que eu quero falar desse livro é um pouco sobre o mundo em que ele está inserido. Eu sei que é uma parte bem interessante da ficção científica o leitor ir sentindo essas coisas por si só, mas ainda assim eu acho bacana falar porque eu acho a criação bem interessante. Então existem os mundos siderais, que são planetas que foram colonizados pelos terráqueos em algum momento ali da história, a gente não sabe bem, assim, pontualmente quando. E esses mundos siderais, esses extraterrestres meio humanos, eles vivem mais ou menos como nós vivemos hoje, né? Enfim, na Terra mesmo, assim. Na Terra eu digo no solo, né? Assim, eles plantam e, enfim, uma vida mais parecida com a nossa. Só que por problemas de superpopulação, as pessoas da própria Terra não podiam mais viver assim porque não era um modo de consumo, um modo de vida que sustentasse todo o planeta. Então eles criaram o que eles chamam de as cavernas de aço, que são as novas cidades, são as cidades que eles escrevem com C maiúsculo, eles dizem que as nossas cidades de hoje não são cidades. Então existem cerca de 10 cidades ao redor do mundo, se eu não me engano, alguém me corrija se estiver errado, e essas cidades então são completamente fechadas por aço, as pessoas andam dentro de seus blocos, digamos assim, então as pessoas têm esses prédios e elas ficam ali dentro, ali elas têm sua casa, tem o refeitório comum, então não tem uma cozinha em cada apartamento, sim um refeitório comum em todo aquele bloco vai comer naquele refeitório. Assim como o banheiro, enfim, isso para diminuir a necessidade de espaço das pessoas. E várias restrições desse tipo, então restrições em termos de consumo de comida. Boa parte da comida é sintética, muito é feita a partir da levedura, que é uma coisa que eles conseguem produzir perto dessas cidades e que é, digamos, fácil e barato de produzir. Assim que é a vida nesses lugares. Eles acreditam que esse é o modelo de vida de verdade, que é assim que a vida deveria ser. Então as pessoas não se transportam mais pelas ruas, e sim por espécie de esteiras, e as ruas que existiam antes ficaram meio abandonadas. Bom, esse é o mundo em que a história está inserida, e a história é a seguinte. Nesses mundos siderais existem alguns grupos de pessoas que desenvolvem robôs e acham que os robôs deviam ser mais ativos, inclusive na Terra. Então é como se fossem questões políticas de pessoas discutindo o uso ou não de robôs. E uma pessoa envolvida nisso acaba morrendo e eles acreditam que essa pessoa tenha morrido pelas mãos de um terráqueo. Então eles começam a investigar como o crime pode ter sido feito por um terráqueo. Eles envolvem a polícia da Terra nisso, então participam da investigação o personagem principal, que é o Elijah Bailey, que é um investigador da polícia humano, e um robô que vem dos mundos siderais, de uma das colônias dos mundos siderais, para ajudar o Elijah. E na Terra ainda existe uma certa restrição, uma certa, assim, um pensamento contra os robôs e a inserção de robôs na sociedade. Isso tá começando, as coisas ainda não estão bem.
principalmente porque os robôs costumam tirar trabalhos de outras pessoas, né? Outra coisa interessante que é um pouco antes desse livro, e isso é muito importante para esse livro, ele criou as leis da robótica, elas estão aqui atrás do livro. Então, por exemplo, a lei 1 é um robô não pode ferir um ser humano, ou não pode permitir que um ser humano se machuque, um robô deve... A segunda é um robô deve obedecer às ordens dadas por humanos, e o terceiro é ele deve proteger sua existência, sempre lembrando da lei 1. E isso é importante porque é um pouco chave para a investigação que eles vão fazer, então, para descobrir como que o assassinato aconteceu. Eu gostei muito da maneira com que a investigação foi indo. Eu achei que o autor teve algumas maneiras bem interessantes de criar reviravoltas na história, sem ficar cansativo demais, porque às vezes eu acho que os romances policiais ficam um pouco cansativos por essas reviravoltas no enredo, e eu achei que aqui não ficou cansativo. Esse aqui eu achei que ficou um livro bacana. Um livro que se lê relativamente rápido, ele não é tão pequenininho assim, tem umas 300 páginas, 300 páginas exatamente. Mas ele flui muito rápido a leitura, é bem bacana. Eu fiquei louca pra ler mais coisas do Asimov, eu até comprei algumas coisas dele também. Eu gostei muito do livro, quero muito saber também o que vai acontecer nas continuações depois. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.